Olá, meus queridos alunos de administração da turma AD 319B. Vamos começar aqui a videoaula tratando agora da terceira função gerencial, ou seja, do processo administrativo, direção, liderança. Então, agora nós vamos acompanhar aí a videoaula para podermos, detalhar um pouco melhor qual é o papel dessa função dentro dos processos administrativos. Então, eu vou aqui compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder acompanhar junto e fazer as discussões logo depois, quando voltarmos, às aulas. Então, vamos lá. Então, tá aí, a função direção. Nós já tratamos de duas funções iniciais, que foi planejamento e organização, e agora nós vamos dar continuidade falando da importância do que é a direção, liderança dentro de uma empresa. Então, para começarmos, vamos aqui já dar, na verdade, o que é essa função, né? A importância dela. Então, a função direção significa alcançar a realização das tarefas determinadas aos colaboradores de maneira eficaz. Então, para que seja concretizado, é preciso desenvolver atividades relacionadas à comunicação, motivação e disciplina. A direção, ela também tem que garantir a operação eficaz de toda a operação, né? E um administrador dirigindo ou no comando, ele precisa ter o quê? Focar todo o seu grupo em uma única direção, né? E não se prende a detalhes. E para quê? Para não perder a visão do todo. Então, quem está na direção ou no comando, quer dizer, o líder, né? O gestor técnico responsável por um determinado setor, determinada área ou departamento, é ele que vai dizer para onde que tem que ser caminhado, onde os esforços precisam ser, né, de maneira sinérgica para poder alcançar determinados objetivos. E o que vem a ver, o que vem a ser a liderança? As lideranças consistem uma peça vital para os grupos e instituições. Contribuem para a solidez de uma organização, atuando como ponto de convergência entre os níveis intermediários da gerência e os funcionários envolvidos na execução efetiva do trabalho. As lideranças devem agregar ao seu trabalho uma combinação muito particular, né, de competência técnica, energia individual e capacidade para se relacionarem bem com os outros e para motivá-los. Da mesma forma, as técnicas de liderança devem ser aprendidas desde que se tenha a necessária, né, força de caráter e a energia que esta responsabilidade exige. Aqui já faz um claro discernimento que liderança não é algo inato. E a liderança, ela se desenvolve. Então, já começamos aqui a um ponto de discernimento que o indivíduo, ele possui as suas habilidades naturais, né? E que essas habilidades naturais, se forem desenvolvidas, ali constitui perfis, né? Essas características que um líder, na verdade, necessita ter. Líderes e gerentes trabalham com pessoas e precisam delas. Então, os primeiros possuem objetivo a alcançar e os segundos visam resultados ligados à organização. Desta forma, o conceito de liderança é mais amplo que o da gerência. Por quê? Porque a liderança, na verdade, é algo que se institucionaliza dentro da empresa. É algo que abrange a todo um conceito, na verdade, filosófico da organização. Já a gerência é um determinado cargo, é uma posição, né, fixa, né, formal dentro de uma empresa. A liderança, ela é uma característica desse gestor ou não. Então, não é porque um indivíduo está no cargo, né, de uma gestão que ele
tem as suas características ou ele é um líder. E dentro dessa estrutura, nós temos a liderança formal e a informal. O que seria a formal? É aquela liderança que foi conferida, né, por um alto cargo na organização. Assim, uma pessoa pode assumir um papel de liderança apenas em função do cargo que ocupa. Ou seja, é aquela pessoa que chegou a uma determinada posição na sua carreira, seja ela de empresas públicas ou privadas, que ela assume, né, um papel de gestão e ali acaba, né, sendo, na verdade, o direcionamento para onde vai ser as diretrizes daquela empresa. Então, essa liderança formal, ela está clara, evidente e visível dentro da estrutura, né, organizacional. Já a liderança informal é a capacidade de influenciar pessoas que emerge fora da estrutura formal da organização. É geralmente tão importante quanto a influência formal, ou às vezes até mais. Só que a diferença da informal para a formal, que ela não está dentro, né, da estrutura organizacional, ela não faz parte daquele quadradinho como um gestor, ele está ali como um profissional, um colaborador, e que tem, assim, a liderança informal no sentido de fazer com que a sua forma de pensar e agir influencie os demais. Ou seja, ali há credibilidade no que se propõe, no que se fala, na forma de como é uma referência para os demais. Mas, né, embora eles não façam parte de um cargo de gestão. Então, ali ele não está ali de forma, né, formal, vamos dizer. Então, os líderes podem surgir de forma naturalmente, de dentro de um grupo ou por indicação formal. Então, acontece desses dois jeitos. Aí temos três, né, na verdade, 4 estilos de liderança. Ele é definido por 3 tipos, né, essenciais e um quarto que vai, na verdade, fazer uma questão de balizamento desses 3 comportamentos de liderança. Então, o primeiro é a liderança autoritária ou autocrática. O que significa isso? Que caracteriza-se pela centralização do poder decisório por parte do dirigente do grupo e pela rigidez nos padrões de conduta e disciplina. O próprio nome já está falando que o poder está no indivíduo e é ele que vai tomar as decisões por tudo que necessita. Ou seja, a centralização de qualquer decisão sempre está no indivíduo. Já a liderança liberal é aquela que se caracteriza exatamente pelo contrário da autoritária. Ele já dá liberdade para os seus colaboradores. Então, ali caracteriza pela ausência desse comando de maneira presencial ou de maneira normativa, ou de alguma forma que caracteriza aqui ali a sua presença. Ou seja, então é comum no chefe que não sabe mandar fazer com que as pessoas se desenvolva para fazer o tal do autogerenciamento. Os próprios times, né, ou colaboradores fazem o autogerenciamento, que é um novo conceito até de comportamento em organizações. Então, a liderança liberal, ela dá plenos poderes para que as pessoas possam tomar as suas decisões. Já a democrática é aquela que caracteriza, né, pela participação do grupo, né, dos membros daquele processo. E aí as pessoas são, na verdade, de uma forma de consenso, consegue, na verdade, ali tirar, na verdade, a decisão que deve. Então, a maioria daquela equipe, né, vai decidir, na verdade, para que caminho deve ser colocado aquela proposta. Então, o líder democrático, ele ouve as pessoas. O líder democrático, ele gosta de saber o que as pessoas pensam e ela interage dando ênfase na que a maioria acha, né, que a proposta que deve ser levada em consideração é a que foi escolhida pelo grande grupo. E tem a tal da situacional ou contingencial, que é aquela liderança que vai se basear, na verdade, pela situação que se encontra o momento. Ou seja,
é uma questão de circunstâncias. E dependendo da circunstância, aquele líder que ele passa a ser situacional, porque, na verdade, na sua essência, ele pode ser mais autoritário, ou mais liberal, ou mais democrático. Só que a liderança situacional ou contingencial, ela faz com que esse líder se comporte referente ou conforme aquela circunstância do momento exige. Ou seja, às vezes ele vai ter que ser mais firme, às vezes as decisões têm que ser de uma maneira mais rápida, que não há tempo de consulta. Então, acaba ele centralizando o poder na sua decisão e ali precisa-se de, rapidamente, respostas para determinadas situações. Já, dependendo de outras situações, quando ele tem um grupo muito maduro, por exemplo, um grupo muito bem preparado de pessoas, onde ele sente ali confiança para, né, fazer com que esses colaboradores possam tomar suas próprias decisões e alcançar os seus resultados. E a democrática vai ser aquele momento que ele vai ter que trazer para o conjunto que, dependendo da decisão que vai ser tomada, é algo que vai exigir dele a consulta. Ele não pode nem tomar sozinho e também não pode deixar para os membros. É algo que precisa de todos e ele vai, na verdade, fazer essa mediação, colocando, claro, as suas posições, mas ele vai ouvir a maioria e dar voto à maioria escolhida. Então, quem que é esse líder, né? O líder de verdade é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas dos seus liderados. E ele faz com que todas aquelas barreiras que se encontram durante o processo, na construção ou na busca, né, daqueles objetivos, sejam removidos. Então, o líder ele tem capacidade de enxergar não só o todo, mas como fazer com que todo o processo seja facilitado, seja de maneira mais simples, para que o cliente consiga ser atendido, né, pela organização e pelos profissionais. O líder, na verdade, é fazer com que cada liderado dê o melhor de si para o alcance das metas traçadas. Aqui é muito simples de entender. Uma empresa hoje, ela não quer o possível, né, do seu funcionário, ele quer o melhor. Porque, na verdade, o possível, às vezes, não é o possível da empresa ou do dono da empresa. Então, o que a liderança hoje quer da gente, né? O líder? Que a gente dê o melhor. Quer dizer, todos nós temos os nossos limites. Claro que a gente se desenvolve para ultrapassar esses limites. Ou seja, precisamos fazer com que, quando estejamos debruçados numa ideia, numa tarefa, né, num desafio, que a gente se entregue por aquela causa e faça com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, liderança é a capacidade de você inspirar, motivar, né? De você movimentar pessoas, atingir e superar essas metas, ultrapassando aquilo que apresentava, né? Às vezes, seus limites. Então, o líder é aquele que consegue apontar e demonstrar para o liderado que ele pode ir além. E ir além a um lugar que, por exemplo, que sozinho ele não conseguiria chegar. O líder é aquele que consegue fazer você sair do seu estágio, né, por exemplo, de conforto, no bom sentido, de comodismo, né, de achar que as coisas devem estar sempre estáveis. E as coisas estáveis podem ser perigosas no mundo, né, dinâmico. Então, as coisas mudam e o líder acompanha com a sua equipe todas essas transformações. Então, cabe a ele, uma das suas habilidades, despertar a motivação nas pessoas para que elas alcancem cada vez mais essas recompensas, que pode ser de ponto de vista individual, do grupo e do grupo maior, que seria a organização. Ok? E a liderança, ela tem uma habilidade, né, para tornar visão, né, do futuro de maneira clara e atraente. O que quer dizer isso? O líder tem que mostrar que aquelas recompensas, que aquele objetivo que vai ser alcançado vale a pena. Vale a pena o quê? Todo o nosso esforço no sentido de quê? De energia que vai ser empregada, das exigências
que o mundo dos negócios, que a própria tarefa exige de cada um de nós, quer dizer, a busca por mais conhecimento, né? Identificar problemas. Então, isso vai exigir tanto da parte intelectual e também motora dos funcionários. E o líder, na verdade, necessita de fazer com que essas recompensas que estão no futuro, seja no ponto de vista do cliente, seja no ponto de vista da organização como um todo, vale a pena. Para quê? Para sair, né, do comodismo, daquele estágio de inércia, ok? E esse líder, para ser líder, ele tem que, primeiramente, ter essa autoridade conquistada. O líder verdadeiro é aquele que consegue estar ali pelas opiniões, pelos apontamentos, né? E pela forma legítima dos seus liderados. Não é algo que se compra, não é algo que se coloca como imposição. A liderança é algo que se conquista. O líder, na verdade, é aquele que aponta, que conduz, é o que está à frente e mostra, na verdade, a direção. Por que que se fala nisso? Porque o que garante o resultado, né, de qualquer coisa na vida? É a direção. Por quê? Porque se tiver na direção certa, toda aquela energia, tudo aquilo que vai ser colocado, ela vai ser de maneira muito mais o quê? Muito mais branda, muito mais tranquila. Ok? Por quê? Porque sabe-se aonde quer chegar. O líder, ele promove mudanças, sempre apontando essa direção. Então, ele é um promotor das transformações da empresa. É o único agente que consegue fazer isso. Então, ele, por ser visionário, por ele poder interpretar, para ele poder ali ser, na verdade, o representante de toda aquela energia, né, de uma forma mais coesa, ele consegue fazer com que o passo a passo para que as coisas aconteçam dentro da empresa, para que a conscientização de que tem que ser feito coisas novas, então ele tem esse domínio, porque ali existe uma coisa chamada credibilidade. Então, não é que as mudanças são fáceis, né? No sentido assim, vamos para cá, que aqui eu... Não, ele tem todos os critérios, e o primeiro dele é fazer com que o liderado tenha consciência dessa mudança. Ele vai mostrando isso e vai conquistando os caminhos que ele está apontando. Da mesma forma, ele tem que criar uma visão persuasiva, onde todos os membros da organização acreditam, entendem e o apoiam. É o que já foi dito aqui anteriormente. Ele mobiliza o comprometimento, ele forma uma coalizão, orienta o processo de transformação e desenvolve, logicamente, o speed de equipe. Ele também faz com que os funcionários não só assumam novas responsabilidades, mas como os liderados passam a tomar decisões. Isso se dá através do empoderamento. Eu preparo, treino, elevo as pessoas, elevar, né? Fazer as pessoas crescerem por várias formas, como, por exemplo, a sua intelectualidade, buscando novos cursos, novos desafios de aprendizado, treinamento, né? Uma série de experiências para que possa elevar as pessoas, a fim de quê? A fim de que assuma a responsabilidade e muito mais, fazer a tomada de decisão. Isso o líder faz com seus colaboradores. O líder também, ele institucionaliza essa cultura da mudança. Ele consegue fazer com que os colaboradores entendam que num mundo de grandes transformações, obviamente, né, necessita de que a empresa como um todo acompanhe todas essas exigências, essas novas formas de se viver e conviver. E a empresa que está inserida nesse meio ambiente, ela tem que estar interconectada com esses comportamentos que acontecem no macroambiente, para poder saber fazer o quê? Mudança, para saber que precisa ter um outro tipo de comportamento. E, logicamente, o líder consegue fazer com que, culturalmente, as pessoas se habituam a estar sempre fazendo uma coisa chamada inovação. E ele consegue, através desse único modo de produção de riqueza, fazer com que as pessoas busquem mais conhecimento, busquem transformações e, obviamente, a sobreviver em um mercado extremamente competitivo.
O líder, ele trabalha também com mensagens simples. Por quê? Por que elas são as melhores? Claro, porque ela precisa falar para um todo. E esse todo, eu parto do princípio que eu estou diante de diversidades. E essas diversidades, né, são as experiências e a cultura, né, são pessoas que têm influências diferentes e que a linguagem tem que ser única para que haja interpretação, né, e tenha a visão da onde quer se chegar. O líder também consegue um ambiente informal e estimula também todos a expor as ideias. O líder, ele não inibe, o líder de verdade, ele não cria situações e ambientes que possa ou constranger ou deixar aquelas pessoas mais acuadas, quietas, e que ali pode ter grandes ideias. Então, o ambiente mais informal torna-se as pessoas mais à vontade, às vezes até as roupas, né? Do ponto de vista da etiqueta, até adequado àquele meio mais informal, para as pessoas poderem sentir-se importante naquele processo e que, na verdade, são importantes de fato. O líder, ele certifica que todos saibam que sua contribuição é importante para o âmbito, né, da empresa. E ele transforma a empresa em uma company, né, o quanto antes. Ou seja, cada vez mais as empresas estão buscando novos tipos de trabalho que faz com que essa liberdade, né, essa confiança, ela não precisa estar nem sempre presencial. Porque como hoje as empresas elas são geridas por resultado, eu necessariamente não preciso estar presente. Porque uma vez que a liderança ela é institucionalizada, ela está em minha mente. Não preciso eu ter alguém me supervisionando para que eu desenvolva, né, as metas que têm que ser alcançadas, né, aqueles desafios que eu tenho que desenvolver. Então, a liderança ela consegue fazer isso à distância, não necessariamente precisa estar presencial sobre os olhos de alguém. Então, alguns papéis aqui do líder, né, para a gente poder claramente ver o que ele faz no seu dia a dia. Ele tem, por exemplo, o papel de processador de informações. Ele que dissemina, ele tem responsabilidade de informar todos de tudo que acontece na empresa. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Ele tem que fazer isso de forma até antecipada, por quê? Para que não haja, por exemplo, rumores, para que não haja nenhum tipo de distorção que possa acarretar até em prejuízo para a empresa. O líder, de maneira muito clara e simples, ele tem o papel de informar todo mundo antes de qualquer tipo de fofoca, e ele tem essa incumbência. Também, um dos papéis dele é tomar decisão, claro. Ele, como empreendedor, alocador de recurso, negociador, ele tem que ser o cara, né, que te chama, né, esse líder, para tomar decisões, e às vezes são decisões duras, são decisões, às vezes, impopulares, mas que ele tem que ter firmeza e assumir esse papel em prol, claro, do grupo maior ou dos interesses da organização. Também tem como papel fundamental as questões da inter-relação, ou seja, papéis interpessoais. Fazer com que os grupos, claro, já que eu estou falando de pessoas, não estou falando de diferenças, estamos falando também de conflitos. Então, é a partir dessa característica que ele entra para poder fazer a mediação, entender pontos de vistas diferentes e atuar no momento correto. Então, como decorrência da análise integrativa, né, das abordagens de liderança propostas aqui anteriormente, o autor, né, dessa proposição, ele pede algumas competências. Então, essas competências são essas que nós já afirmamos. O alinhamento, né, sobre os objetivos e estratégias organizacionais, que ele tem que deixar isso claro com o grupo, aumentar o entusiasmo e a excitação nos seguidores. Ele tem que ajudar as pessoas a entenderem e apreciar uma a outra de forma construtiva, ou seja, eu posso não concordar com as ideias, né, do meu colaborador, mas respeito as ideias, respeito onde ele quer chegar, né? E se a ideia dele for a melhor escolhida, vou fazer parte da ideia escolhida. Isso é capacidade de ajudar a flexibilizar, né? Ser mais maleável na forma de pensar e agir das pessoas. Ele também
ajuda a achar caminhos para coordenar essas atividades de maneira eficaz. Então, é o que vai, na verdade, tentar compreender referente àquela situação, qual a melhor forma para a gente chegar aonde a gente precisa. Então, ele acaba escutando, ele acaba ouvindo, ele acaba captando, né, o que na verdade, aquele sentimento da equipe, né, está querendo dizer, e aí ele aponta, né, possíveis saídas para as situações. Ele também representa todo esse interesse da organização e do grupo e cria claramente essa identidade. Ele passa a ser o representante. Por que o nome já fala representante? Porque ele é um símbolo de uma grande maioria no que se refere aos anseios. Então, ele consegue assimilar, né, a maioria das questões que envolvem as pessoas, que são as causas, que são as pautas que se estabelece dentro de uma empresa, e ele, na maioria das pessoas, ele consegue, na verdade, ser o líder. Ele passa a ser, na verdade, o símbolo daquilo ali que está emergindo dentro daquele ambiente. E aqui nós vamos falar sobre as bases do poder, né? Ou seja, da onde que vem o poder? O poder de um gestor, né, ou de um líder, ele pode ser de forma, por exemplo, coercitiva, né, forçada, que isso que gera o medo. Então, você passa a ser líder pelo medo. Então, as pessoas o enxergam como uma ameaça grande e ali se teme e se aceita, não de forma espontânea, mas pelas características, pelos instrumentos que estão sendo utilizados para que as coisas sejam feitas. A base do poder também ela vem pelas questões de quê? De recompensa. O que significa isso? Ali naquele ambiente há claramente, né, necessidades. Então, as coisas começam a funcionar a partir que eu vou recompensando pessoas, né, baseado naquilo que elas fazem. E eu começo a ter, na verdade, o poder, ou seja, eu começo a ser a referência a partir que eu consigo satisfazer essas necessidades. Então, passa a ser legitimar ali uma certa posição, porque eu consigo, né, agradar de algum jeito, né, essa massa ou esse grupo de pessoas. O cargo também, a base do poder, ela pode vir do cargo, ou seja, daquilo que foi legitimado, daquilo que foi, na verdade, ou por questões de intelectualidade, ou por indicações, né, a um cargo. Então, isso acontece muito na área pública, né, principalmente, onde o indivíduo ele chega ao poder não por uma questão de voto, não por uma questão da maioria, mas por uma indicação, por exemplo. E ali, aquele cargo ali passa a ser, na verdade, legítimo, no sentido de que a estrutura da organização, né, tá ali aquela função. E você acaba, né, passando a ser ali o representante daqueles subordinados ao cargo. Também chega-se à base do poder, né, através da competência, ou seja, o respeito ou conhecimento referente às questões técnicas, né, ou tecnocratas, que são pessoas que estão ali por um conhecimento muito específico e para aquela vamos dizer, para aquele posicionamento dentro da estrutura, necessita de alguém que conheça muito para poder, na verdade, orientar a todos para onde deve se chegar. Então, a partir que você reúne as competências verdadeiras para assumir determinado cargo, ali passa, né, em relação aos subordinados, adquirir respeito, claro, e conhecimento. E também se dá as bases do poder através do carisma, né? Que passa a ser uma referência de aproximação, uma referência de, não intimidade, mas de uma aproximação que
consegue fazer com que as questões, por exemplo, mais burocráticas, elas deixam de existir. Então, esse acesso ao líder direto, isso ajuda a ter uma questão de empatia, a ter uma questão de se colocar no lugar do outro, e ali acaba criando, né, o carisma. As pessoas se identificam pela forma, pelo comportamento que aquela pessoa tem em relação aos seus subordinados. E ali passa a ser uma referência. Ou seja, então o poder do líder pode ser apoiado tanto da organização, ou seja, ela foi colocada ali pela estrutura da organização, ou o poder pode vir das próprias qualidades das pessoas. O poder ela vai nascer dessas características, desses atributos que esse indivíduo tem e que acaba, por isso, ser referências e chegar até lá. Ou seja, então, de uma forma ou outra, esses seguidores, né, passa a se comportar de que forma? Analisando que esse líder vai fazer com que, né, mostre uma força direcional ao alcance dos objetivos. E dentro aqui da liderança, direção, uma das atribuições de um líder é fazer a delegação. E delegação é algo que poucos empresários, às vezes poucos, né, gestores fazem no seu dia a dia por uma caracterização ou um perfil de centralizadores. Então, o centralizador, ele não gosta muito de delegar, ou seja, não gosta de dividir um pouco as suas responsabilidades para outro. Mas o que é a delegação em si? Ela habilita outra pessoa a fazer o trabalho para você. Ou seja, você vai atribuir pessoas responsabilidades, só que você passa a ser responsável dela. Então, a pessoa, ela sabe o que você quer. Então, ela vai ser preparada, ela vai ser treinada. Não se delega atribuições para qualquer um. Ela tem autoridade para fazer isso. Ela também sabe como fazer isso, ou seja, a delegação precisa de estar ali estabelecido a confiança. Ou seja, todos os requisitos necessários para que alguém possa fazer por mim determinadas coisas. Então, aí, para que se delega? Para desenvolver aptidões específicas dos subordinados, para treinar subordinados, para aumentar o grau de iniciativa dos subordinados, para aumentar a criatividade, ter tempo para execução de atividades mais importantes. Não é isso? Porque o gestor, de uma forma geral, cada vez mais ele vai assumindo novas responsabilidades e de altas responsabilidades. Então, essa nova atitude, né, de estar com mais responsabilidade, acaba que ele tenha que deixar aquelas menos importantes, vamos dizer, de lado. E isso ele pode fazer com que a empresa tenha mais fluidez, para que a empresa tenha rapidez nos seus processos ao tomar decisão. Ele pode fazer isso com as pessoas que estão ligadas a ele diretamente. Então, não precisa estar tudo em volta dele. Ou seja, ele delegando, ele faz com que as pessoas, né, passam a tomar decisões por ele e faz com que a empresa esteja mais rápida em suas tomadas de decisões. Então, dentro de uma estrutura organizacional, essa função de direção, liderança, ele tem que respeitar e entender uma questão de hierarquia. Então, o que é a hierarquia? A hierarquia é aquilo que se apresenta em qualquer organização. E ela se irradia, né, da alta administração, né, para os níveis mais baixos da empresa. O que seria isso? Essa hierarquia ela vai estar tanto no nível estratégico, que é o ápice da pirâmide, tanto no nível tático, ou gerencial, ou intermediário, ou no nível operacional, através de supervisões, né? Ou liderança, que a gente chama de base. Então, o princípio da hierarquia, segundo o engenheiro francês Henri Fayol, reforça a necessidade de haver uma linha clara na área de autoridade. Ou seja,
Isso pode ser visto como um tipo de estrutura de gestão. Cada funcionário pode entrar em contato com o gestor ou um superior em uma situação de emergência sem desrespeitar a hierarquia. Então, em especial, quando se trata, por exemplo, de relatórios sobre problemas graves, na verdade, essa linha de autoridade é para estabelecer o quê? A quem que eu me reporto. A hierarquia, ela tem que deixar claro quem que está diretamente ligado a mim, quem são os subordinados. E o contrário da mesma forma. Eu que tenho que dar satisfações, vamos dizer, a quem que eu tenho que reportar. Né? Não é para vários, sempre é para um diretamente. Então, isso, a hierarquia, ela deixa a estrutura clara, até para poder ter o quê? A tal da organização. A autoridade e responsabilidade é uma outra coisa que está dentro desse processo da função direção. Porque, a fim de gerir uma organização, a administração tem autoridade para dar ordens a quem? Aos seus funcionários. Mas é claro que com essa autoridade vem o quê? A responsabilidade. E para ir, né, a partir disso, o próprio engenheiro aqui, Henry Fayol, é o poder, a autoridade e acompanhamento que dá o quê? A gerência, o direito de dar ordem aos subordinados. E já a responsabilidade parte do desempenho anterior. Portanto, é necessário fazer o quê? Os acordos, né, para isso. Dessa forma, para ganhar mais responsabilidade na administração da empresa, o colaborador precisa mostrar que tem condições de exercê-la por meio de resultados, né, passados. Em outras palavras, autoridade e responsabilidades andam juntas e são dois lados da mesma moeda. Também, dentro da função direção, tem um dos princípios da administração, que é a unidade de comando. E o que significa isso? Significa que um funcionário deve receber ordens de um gerente e manter-se responsável perante esse gerente. Até porque, se tarefas e responsabilidades são dadas ao funcionário, né, por mais de um gerente, isso pode gerar confusão, que impreterivelmente conduz o quê? A possíveis conflitos entre colaboradores. Portanto, usando esse princípio, as responsabilidades pelos erros podem ser estabelecidas mais facilmente. Ou seja, o indivíduo, ele está sempre reportando a um único gestor. Se tiver uma série de gestores dando várias ordens a uma única pessoa, imagina a confusão e para quem que ele vai obedecer. Vai trazer conflitos que vão estar, logicamente, né, inerente a esse tipo de proposta. Então, quando se olha para esse princípio, o que se lembra? Né? De uma anedota essa aqui é uma historinha, na verdade, que eu coloquei aqui para poder relembrar ou fazer aqui uma metáfora, né? É a história do cachorro que tem muitos donos que morrem de fome. Ou seja, se você colocar um monte de gente para dar ordem para uma pessoa, o perigo é que ninguém possa dar, às vezes, nenhuma ordem, achando que aquele outro que deu. E vai ser, na verdade, né, o descomando, ou seja, as ações, as execuções podem não acontecer por essa disfunção que ocorre nessa função gerencial. Então, aqui para a gente poder concluir, vou concluindo aqui. Então, para a gente poder finalizar, a função direção e liderança, elas ajudam a gente a entender para onde devemos ir. Essa função é o que vai, na verdade, canalizar todos os esforços daqueles, né, que estão junto à empresa para atingir seus resultados. É o que vai fazer com que a gente busque o sucesso não só do nosso propósito, que é sempre o cliente, mas o sucesso da organização como um todo. Porque o indivíduo, ele busca suas recompensas. O indivíduo busca, na verdade, o seu próprio sucesso. E quem vai nos ajudar a alcançar, quem vai nos ajudar a ser melhor como indivíduo ou como empresa, sempre vai ser o agente transformador, que é o líder. Ok? Então, sobre essa função gerencial, é isso que eu tinha aqui para colocar aqui de maneira teórica. E aí, nos exercícios, como vocês têm, e nas aulas práticas, vamos fazer isso de maneira muito bacana,
para fazer essa comparação em teoria e prática. Abraço a todos. Obrigado.